Bem, então, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. A gente tem que repetir que não sabe o horário que vocês vão assistir, então a gente vai ver todos os horários do dia. Estamos hoje nesse próximo episódio dessa nossa temporada sobre legislação, evolução da legislação, que é importante mostrar como é que evoluiu, como é que foi a evolução da legislação, as conquistas que nós tivemos na área ambiental. Eu vivenciei, eu já estava aqui iniciando minhas atividades como analista, quando essas novas resoluções, leis, critérios, normas foram sendo criadas para atender a sociedade, a necessidade da sociedade e a necessidade também dos analistas ambientais, dos órgãos estaduais, federais e municipais. Então, essa evolução foi muito importante. E como nós comentamos nos episódios passados, hoje nós iremos falar sobre estudos de impacto ambiental e a RIMA, sobre audiências públicas, né, e sobre medidas compensatórias, que são instrumentos e ferramentas previstas nos anos 80. Nós não materializamos imediatamente, não saiu uma lei ou uma resolução materializando cada um desses instrumentos ou ferramentas, mas eles foram criados e foram tornados obrigatórios com o tempo. Por exemplo, por que o IARIMA nasceu? O IARIMA nasceu porque a sociedade entendeu que alguns empreendimentos tinham o potencial de causar um significativo impacto ambiental. Mais do que um empreendimento de impacto médio. Então, esse de significativo impacto teriam que ter um licenciamento mais detalhado, mais minucioso, identificando todos os aspectos ambientais, sociais, né? E como esses aspectos podiam ser potencializados e minimizados. Então, se fez um estudo especial que se chamou de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Não fomos nós que entendemos, nós que inventamos isso. Nós colocamos como um dos instrumentos da Política Nacional de 81 e ele só foi materializado em 1986, com uma resolução do CONAMA, a Resolução 01 de 86 do CONAMA, que definiu que determinados empreendimentos e atividades e tipologias teriam que ter um estudo mais detalhado. É natural que essa resolução CONAMA 01 de 86 definisse o que é significativo impacto ambiental. Então, ela estabeleceu quais as atividades, tipologias que deveriam apresentar esse IARIMA, esse estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório, no início do licenciamento. Então, criou-se o que se chama de princípio da anterioridade. E, na época, como era um licenciamento trifásico, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, esse estudo seria apresentado quando do pedido da licença prévia. Eram os estudos de impacto ambiental, os relatórios de impacto ambiental, aqueles que eram exigidos naquelas tipologias e atividades que gerassem muito impacto na sua implantação ou na sua operação, como aeroportos, refinarias, usina de destilação de álcool, estradas ferrovias, enfim. E aí começa a se criar uma legislação em torno disso. Até para proteger o empreendedor, ele não ser negado na sua pretensão, né, de algum investimento, sem saber se poderia ou não desenvolver aquela atividade no local que ele indicou, que pretendia. Então, o princípio da anterioridade veio com o estudo prévio de impacto ambiental, a exigência de IARIMA. E quais essas atividades que teriam que apresentar o IARIMA? Estradas, ferrovias, plataformas de petróleo, rodovias, refinarias, né? E que são empreendimentos importantes para a sociedade, mas que teriam que ter um estudo mais detalhado. E quando a resolução CONAMA 01 de 86 foi editada, definiu-se isso a nível federal. O Estado do Rio de Janeiro criou uma lei estadual referente à IARIMA. Aí criou 2 anos depois, que foi a Lei Estadual 1356, de 1988, que definiu aqui dentro do Estado do Rio de Janeiro quais as atividades e tipologias que deveriam apresentar a IARIMA. Ela poderia criar ou definir, estabelecer outros empreendimentos que não estavam previstos na Resolução 01 de 86, que é uma resolução CONAMA federal. Então, ela, no mínimo, tinha que manter todas aquelas previstas na 01 e poderia incluir outras atividades, que fossem atividades até típicas do Rio de Janeiro, né? Porque o Brasil, sendo um país de dimensões continentais, alguns empreendimentos não preocupam, como, por exemplo, aqui no Rio, nós temos o quê? Petróleo, né? Extração de petróleo, refinarias, né? Aeroportos, portos, que são atividades que geram maior impacto. Então, com isso,
tornou-se o quê? Tornou-se obrigatória a apresentação de estudo de impacto ambiental para aquelas atividades. E a evolução com o tempo, que nós estamos falando de 1986. E quando chega em 1987, essas atividades que foram obrigadas a apresentar a IARIMA no seu procedimento de licenciamento ambiental, entendeu-se também que existia o princípio da participação. É que essas atividades que geram um significativo impacto, tiveram que fazer IARIMA, elas teriam também que apresentar para a sociedade aquele empreendimento que ia ser implantado em determinada região. Então, as pessoas que moravam no município, elas têm o direito de saber que ali tem o objetivo de passar uma rodovia, uma ferrovia, e elas tinham que se manifestar para saber a opinião delas, até porque elas sabem tudo o que acontece naquela região. O município sabe tudo o que acontece naquela região. E o habitante do município sabe mais ainda, onde tem um corpo hídrico, onde tem um recurso ambiental importante. Então, criou-se o princípio da participação. E o Brasil, então, cria as audiências públicas, através de uma resolução do CONAMA também, que foi a resolução 09 de 87. Então, repare, 86 é IARIMA, 87 é audiências públicas, que é a participação da sociedade, conquistas que nós tivemos e conquistas, coisas boas têm que ser mantidas e melhoradas. Agora, o IARIMA é um instrumento de controle que está previsto na política nacional, lá no artigo 9º, né? As audiências públicas é uma ferramenta de licenciamento. Ela não está prevista como um instrumento de controle. E quando vem esse conjunto de IARIMA e audiências públicas, após a realização da audiência pública, consulta da sociedade, 10 dias após ainda a realização, então o empreendedor, pela legislação da época, ele receberia licença prévia. Por isso que tudo isso está envolvido com um critério de anterioridade. Conquistas. E entendeu-se também que esses empreendimentos com potencial de causar um significativo impacto, eles teriam também que apresentar medidas compensatórias. Então, medida compensatória também é alguma coisa que a gente escutou lá na reunião de Estocolmo de 72, que nós incorporamos e entrou, e as medidas compensatórias começaram a fazer parte também dos instrumentos de controle, previstos lá no artigo 9º. Agora, um instrumento de controle, para se tornar válido, para se tornar efetivo, ele tem que ser materializado por algum instrumento, que pode ser uma lei, uma resolução. No caso do IARIMA, lembra-se, foi uma resolução. Qual? 01 de 86. Audiências públicas, resolução 09 de 87. As medidas compensatórias também previstas lá no artigo 9º, da 6938, elas ficaram um tempo sem saber exatamente para que servia, né? É como a gente diz que o artigo 9º a gente chama de baú ambiental, onde fica tudo dentro do baú descansando, até que vem uma resolução, uma lei, desperta e aquele instrumento se torna real. Então, as medidas compensatórias foram regulamentadas também em 1987, quer dizer, no mesmo ano das audiências públicas, através da resolução CONAMA 10 de 87. Então, apesar de estar prevista desde 81 no artigo 9º, ela só foi regulamentada em 1987, através da resolução CONAMA número 10 de 87. Na época, as pessoas não sabiam exatamente para que servia, qual era o objetivo, como é que seriam aplicadas, né? Mas já tinham isso mencionado em legislação. E essa resolução CONAMA 10 de 87, ela limitou as medidas compensatórias em empreendimentos que causassem danos às florestas. Foi a limitação, né? E a medida compensatória cobrada seria a implantação de uma estação ecológica. Então, se conectou a estação ecológica à medida compensatória de 87, isso ficou. Até que em 96, o CONAMA novamente se mexeu e criou uma nova resolução, resolução 02 de 96, que amplia as medidas compensatórias para todas aquelas atividades que tiveram que fazer a IARIMA no seu procedimento de licenciamento ambiental. Entendeu-se que quem fez a IARIMA era um empreendimento com significativo impacto e teriam medidas compensatórias. E essas medidas compensatórias, em 96, elas foram estabelecidas que seriam 0,5% do custo do empreendimento. Custo esse que estava previsto dentro do IARIMA. Então, definiu-se medida compensatória e ampliou-se para todos os empreendimentos que tivessem que apresentar a IARIMA e fixou-se o seu valor mínimo em 0,5% do custo total do empreendimento previsto no IARIMA.
Isso, na época, gerou um certo conflito, porque é difícil você estabelecer um mínimo de algum empreendimento. Não, o mínimo é 0,5%, e qual vai ser o máximo? E qual vai ser o valor? Tudo bem, o mínimo é 0,5%. Né? Você paga a mensalidade da escola do seu filho, você paga como na escola? O seu contrato que é assim, não, eu pago no mínimo R$500? Não, eu pago R$500. Você não pode estabelecer alguma coisa que o mínimo seja um valor. E aí ficou um conflito, esse conflito foi sendo, né? Criou-se uma comissão dentro do CONAMA para discutir isso permanentemente, até que veio uma nova lei, que vai ser uma lei também objeto de um episódio futuro, que é a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei do SNUC. E a lei do SNUC vem falando de unidade de conservação a partir do artigo 7º, unidade de preservação permanente, unidade de uso sustentável, né? Vem criando essas unidades no Brasil, que também era um dos instrumentos da política nacional, que estava dormindo no baú desde 81. E lá no artigo 36, sem saber exatamente como, cai meio que debaixo da chuva, cai lá um artigo sobre as medidas compensatórias. E aí sim, esse artigo 36 revogou a resolução 10 de 87, que não havia sido revogada ainda, e a resolução 02 de 96. Aí estabeleceu que medidas compensatórias seriam cobradas de todas aquelas atividades que tivessem realizado estudo de impacto ambiental, e o objeto dessas medidas compensatórias seriam aquelas unidades de conservação e proteção permanente. E aí ficou uma situação razoavelmente definida, mas ainda mantinha um mínimo de 0,5%. Só que já definia quem seriam os beneficiados, né? Aquelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral previstas a partir do artigo 7º da Lei 9985 de 2000. Só que essa Lei 9985, ela foi depois regulamentada pelo Decreto 4.340, já em 2002. E esse Decreto 4.340, quando chega no artigo 33, em 2002, já menciona novamente as medidas compensatórias, mas não definiu exatamente o que seria. Até que isso foi remetido por uma resolução do CONAMA, que foi a resolução do CONAMA 371 de 2006. E aí sim, essa resolução definiu exatamente medidas compensatórias no Brasil. Repare, instrumento de controle no artigo 9º da 6938 de 81, resolução CONAMA 87, resolução CONAMA 0296, artigo 36 da Lei 9985 de 2000, artigo 33 do Decreto 4.340, que regulamentou o SNUC, e agora ela vem ser definida onde? Resolução CONAMA 371 de 2006. E aí estabeleceu que não é mais, no mínimo, 0,5%. Ela definiu que os estados brasileiros iriam criar resoluções dos seus conselhos estaduais, aqui no Rio de Janeiro seria o CONEMA na época, definindo qual a faixa de variação. E também que essas medidas compensatórias, os estados iam criar suas câmaras de compensação ambiental, CCA, que definiriam os valores, os cálculos, os critérios, né? E não é mais no mínimo 0,5%. No mínimo 0,5%, mas essas resoluções estaduais criariam a faixa. E aqui no Rio de Janeiro foi estabelecido de 0,5% a 1,1%. Então, assim foi o desenho, a evolução de proteção do meio ambiente, né? As vitórias que nós conquistamos com cada legislação, com cada resolução, a manutenção, a divulgação, as dificuldades para a consolidação de cada um desses instrumentos e ferramentas. Fundamental. Por isso esse trabalho que a Universidade do Ambiente está fazendo é fundamental para a gente ter a história, ver as dificuldades, as conquistas, né? O que nós tivemos de lutar, de ganhar, no sentido da manutenção desses instrumentos. E quando nós criamos, nós já comentamos sobre isso, da evolução da legislação ambiental no sentido do licenciamento ambiental dentro do nosso Estado, a criação do CELCA, que foi o decreto 46.890, de 23 de dezembro de 2019, ele também fez uma menção aos estudos de impacto ambiental, determinando que a competência por licenciamento de atividades que tiveram que apresentar a RIMA
e é um licenciamento da Comissão Estadual de Controle Ambiental. Por quê? Porque ela diluiu numa comissão paritária formada por representantes da sociedade e do Estado a competência por licenciamento de atividades de maior impacto. Isso é perfeito. Nós temos que dar uma maior transparência, né? Então, todas aquelas atividades que fizeram estudo de impacto ambiental, o licenciamento ambiental é feito pela Comissão Estadual de Controle Ambiental. Então, as atividades que fizeram estudo de impacto ambiental e se forem pertencentes aos incisos 3, 5 e 12, lembra que eu falei para vocês no início da Lei Estadual 1356 de 88? Se forem os incisos 3, 5 e 12 da Lei 1356, os instrumentos são dados pela SECA. Agora, se forem outros incisos que não sejam 3, 5 e 12, aí a SECA vai emitir apenas a LP. Vamos ouvir, repetir, ter atenção, porque hoje nós falamos sobre EIA-RIMA, audiências públicas e medidas compensatórias, dando uma passeadazinha nas competências da SECA no licenciamento de quem fez EIA-RIMA. Então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até o nosso próximo episódio.